Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas é que você está a ver esse vídeo, mas independentemente do horário que você esteja a ver este vídeo, desejo que você esteja bem. Como vocês sabem, eu fui uma ex-testemunha de Jeová e eu venho mais uma vez, por intermédio deste vídeo, elucidar as pessoas em relação a como as testemunhas de Jeová enganam as pessoas, né? Venho elucidar, venho ajudar as pessoas que querem sair dessa seita a saberem que estão dentro de um engano, dentro de um estilo de vida, dentro de um estilo de vida organizado por homens e que nada tem a ver com Deus. As testemunhas de Jeová usam a Bíblia como um outro objeto qualquer para ganharem atenção e aplausos da parte das pessoas, mas eles não acreditam em Deus e muito menos ajudam as pessoas a se conectarem com Deus. Portanto, eu vou, por intermédio deste vídeo, destacar duas estratégias, duas técnicas que as testemunhas de Jeová utilizam para enganar as pessoas. A primeira delas, a primeira técnica é que, como eu já tenho identificado, e vocês podem, por conta própria, irem para a internet e pesquisarem um bocadinho mais sobre as características da psicopatia do narcisismo e compararem com aquilo ou com a maneira de ser, com a personalidade que as testemunhas de Jeová demonstram. Obviamente, quando eu falo que as testemunhas de Jeová promovem ensinos homicidas, é a base das testemunhas de Jeová. É o corpo governante das testemunhas de Jeová, é o corpo de anciãos das testemunhas de Jeová e, obviamente, alguns membros que fazem parte desta seita. Vamos admitir aqui que a maioria das pessoas que estão dentro desta organização são pessoas que estão adormecidas espiritualmente, são pessoas fragilizadas, talvez por uma perda de um ente querido, talvez por um divórcio, talvez por uma doença grave, talvez por uma dependência emocional, e então nessas condições de vulnerabilidade, a pessoa ouvindo a palavra de Deus, a pessoa ouvindo que haverá um mundo em que não haverá morte, em que não haverá lágrimas, em que não haverá doenças, em que ninguém será envelhecido, e inclusivamente ouvindo palavras de que se nós perdemos um ente querido na morte, este ente querido será ressuscitado. Claro que é uma oportunidade para que a pessoa use da fragilidade da pessoa juntamente com a ignorância e, portanto, nessas condições a pessoa abraça de braços abertos o ensino das testemunhas de Jeová. Mas eu vou mencionar aqui, sendo uma pessoa que conhece as testemunhas de Jeová há mais de 3 décadas, eu vou dizer aqui para as pessoas que já desconfiam desse ensino, as pessoas que já querem sair e que precisam de um encorajamento, eu vou mencionar aqui duas maneiras do psicopata oculto, do psicopata religioso agir. Portanto, a primeira coisa que um psicopata faz, a primeira coisa que um assassino faz podem tirar um papel e uma caneta e anotarem, porque isso é uma coisa que realmente acontece. O psicopata religioso não é como o psicopata comum, que já vem com arma de fogo, com faca, e ele não é explícito. O psicopata religioso ele é oculto, é encoberto, é omisso, é uma pessoa que usa máscara, é uma pessoa que jamais quer ser conectado com a maldade, ok? É uma pessoa que jamais quer ser conectado com a maldade. Portanto, a primeira coisa que o psicopata, o assassino religioso faz é te convencer de que ele não é uma pessoa do mal. Ok? O psicopata religioso é uma pessoa que numa fase inicial, no primeiro contacto, no primeiríssimo contacto que ele vai fazer contigo, ele vai querer te convencer de que
ele não é uma pessoa do mal. Jamais ele vai querer ser conectado como uma pessoa do mal. Então ele vai te convencer de que é uma pessoa que está a velar pelos teus melhores interesses. Ok? Então, como é que as testemunhas de Jeová fazem isso? As testemunhas de Jeová, eles investem na aparência. Então, uma aparência bem cuidada, né? Uma pessoa aseada, com roupas limpas, bem passadas, com um tom de voz manso, ok? E um discurso premeditado, bem elaborado, eles vão convencer as pessoas. Portanto, um discurso do tipo: viveremos felizes numa terra em que não haverá doenças, em que não haverá confusões, em que não haverá rivalidade, em que não haverá envelhecimento, em que não haverá lágrimas, e uma terra em que até os mortos serão ressuscitados. Isso é interessante para o ouvido de qualquer um. Então, as testemunhas de Jeová, com uma boa aparência, eles vêm com esse discurso inicial. E em que é que eles investem numa fase inicial? Portanto, eles investem na aparência, eles investem na roupa, eles investem numa roupa bem cuidada, bem passada, num bom perfume, eles bem arranjadinhos, com uma forma de falar mansa. Portanto, eles investem no primeiro contacto inicial. Para quê? Para que eles obtenham credibilidade. Ok? Portanto, o assassino, o psicopata, numa primeira fase, e em todas as fases, ele vem com um discurso, com uma aparência convincente. Jamais ele vai querer que tu o conectes ou a conectes com o mal, com uma pessoa do mal. Então ela vem bem vestido, com uma aparência bem cuidada, bem asseados, bem perfumados e um discurso bem elaborado que vai cativar as pessoas. Então é isso que as testemunhas de Jeová fazem. Ok, para convencer-te, para ganhar-te. É a primeira fase. A segunda coisa que um assassino e que um psicopata faz, e isso anotem, tirem por favor caneta e papel para anotarem, meus amores, meus amigos. Uma segunda coisa que o assassino faz é, depois de convencer-te, obviamente, é tirar toda e qualquer defesa da vítima, remover, eliminar por completo toda a defesa da vítima. Eu vi isso como testemunhas de Jeová. Por quê? Porque os anciãos, eles maltratam, eles sabem que o homem, na vida de uma mulher, representa uma defesa. Então, os anciãos das testemunhas de Jeová, e tem relatos de muitas testemunhas de Jeová que viveram a mesma coisa que eu estou a relatar aqui, que eu estou a narrar aqui. Eles maltratam as mulheres que têm maridos descrentes. E o convite que os anciãos fazem é, resumindo, convida o teu marido para vir cá, para se submeter a nós. Perceberam? Essa aqui é a pura verdade. Então, a segunda coisa que o psicopata faz é remover a defesa de todas as suas vítimas. E como é que as testemunhas de Jeová fazem isso? Espalhando a teoria: não fazemos parte deste mundo. As testemunhas de Jeová têm essa teoria: não fazemos parte desse mundo. O que é que isso significa? Isso significa nada mais, nada menos de que quando uma pessoa se torna uma testemunha de Jeová, renuncia os seus direitos como cidadão. Mas isso eles não falam. A pessoa se dá conta mais tarde, depois de estar imersa, depois de estar mergulhada, depois de estar envolvida nesse ensino. Porque quando eles transmitem que não fazemos parte desse mundo, isso significa de que tudo o que acontecer na tua vida, nós resolveremos. E na maior parte das vezes, na sala B. Não fazemos parte desse mundo também significa que os anciãos, cometendo abuso sexual, agressão física
roubo ou um outro tipo de crime, eles não desejam que as autoridades locais se envolvam nesses assuntos, porque o psicopata é um antissocial, é uma pessoa que, como testemunha de Jeová, se rebela contra o mundo, mas eles fazem isso de uma forma suave, eles fazem isso de uma forma oculta, eles fazem isso de uma forma encoberta, eles fazem isso de uma forma mascarada, eles fazem isso de uma forma omissa. Percebeu? Eles não atacam, não vêm com agressividade, mas quando, depois da pessoa se tornar uma testemunha de Jeová, ele espalhando essa teoria de que não fazemos parte do mundo, na verdade, você se tornando uma testemunha de Jeová, inconscientemente, por intermédio da manipulação deles, a pessoa está a aceitar de que não faço parte desse mundo, de que se me acontecer uma agressividade, se o meu filho for estrupado sexualmente, for abusado psicológico e emocionalmente, eu não posso recorrer às autoridades. Tenho que recorrer aos anciãos que, entre eles, irão na sala B resolver esses assuntos e isso não vai ir até aos ouvidos das autoridades locais. Portanto, muito cuidado se você estuda com as testemunhas de Jeová, muito cuidado se você é parente de testemunhas de Jeová, muito cuidado se você já está convencido pelos ensinos das testemunhas de Jeová, porque na verdade, quando eles dizem que não fazemos parte desse mundo, tu inconscientemente renuncias o teu direito como cidadão dentro de uma sociedade. Você vai passar a fazer parte de uma seita e fazendo parte de uma seita, tudo que está a acontecer, todo o crime que acontecer será resolvido na sala B, porque o psicopata não enxerga que crime é crime. Ele enxerga que crime é uma coisa que ele pode fazer. O psicopata não aceita autoridade. Ele não aceita de que aquilo que ele faz é crime. Ele sabe que é crime. Por esse motivo, ele espalha a teoria de que não fazemos parte desse mundo. Para quê? Para que ele não seja responsabilizado pelo crime que eles cometem. Portanto, eu vou nos próximos vídeos falar mais sobre o que é que significa não fazermos parte desse mundo. Mas fiquem a saber de que quando as testemunhas de Jeová dizem não fazemos parte desse mundo, isso é um método de o assassino agir, isso é um método do psicopata agir, primeiro porque ele não quer ser conectado com a maldade, ele não quer te dar a entender que ele é uma pessoa do mal, ele quer, numa primeira fase, dar a entender que vela pelos seus melhores interesses, e numa segunda fase, depois de você se tornar como testemunha de Jeová, ele quer com isso tirar toda e qualquer defesa da vítima, e isso ao mesmo tempo significa que ele pode fazer aquilo que ele quiser e que não vai querer de nenhuma maneira que as autoridades interfiram nos crimes que eles cometem, seja de pedofilia, seja de agressão física, seja de violência patrimonial ou financeira, seja de controle coercitivo, seja de ameaças do roubo, o que for. Então, muito cuidado quando você estuda com as testemunhas de Jeová, porque você está entrando dentro de uma seita. E muitas das coisas que eles fazem ali dentro, eles não enfatizam dos perigos caso a pessoa quiser sair dessa seita, caso a pessoa renunciar dessa seita, porque as testemunhas de Jeová são uma seita que está cheia de psicopatas, ok? Que está cheia de psicopatas e eles, como psicopatas, eles punem as pessoas quando as pessoas decidem sair com o tratamento de silêncio, com o desprezo. Eles destroem famílias. Então, muito cuidado, porque eu nos próximos vídeos vou vos acentuar aqui quais são as outras maneiras que as testemunhas de Jeová, quais psicopatas agem e como você pode se livrar disso. Não tenha medo de deixar de ser testemunha de Jeová. Você não precisa de passar por nenhuma comissão judicativa. Se você quiser deixar de ser testemunha de Jeová, você pode fazer isso simplesmente deixando de ir às reuniões, mas você tem que ter uma estrutura psicológica e emocional muito forte, porque eles podem dizer à sua família para o desprezar e você tem que estar preparado para se munir financeiramente. Se tiver que deixar de cidade, deixa. Se tiver que deixar de
de abandonar o país, deixe. Se tiver que ir para um outro continente, deixe. Mas a sua liberdade, a sua felicidade e a sua autoestima em primeiro lugar. Então, venho aqui acentuar as duas formas em que as testemunhas de Jeová enganam as pessoas, que a primeira delas é te convencer de que eles não são assassinos, de que eles são uma pessoa do bem. Eles, quando vêm bater a tua porta ou abordam-te nas ruas, eles não querem que você os conecte com o mal. E uma maneira, numa segunda fase, de que eles não vão querer de serem descobertos e desmascarados é dizendo: não fazemos parte desse mundo, para que você não estude, para que você não pesquise na internet o que é a psicopatia, o que é a sociopatia, o que são transtornos de personalidade, e para que você precisamente não descubra quem eles realmente são. Por isso, fica muito atento a isso, meu amigo, minha amiga. A decisão é sua. Eu não estou aqui para influenciar a ninguém, mas sim para dar força àqueles que já desconfiam dos ensinos dessa seita, para que eles possam se munir, para que eles possam montar uma estratégia. Se tiverem muito envolvidos e comprometidos dentro desta seita e com a sua família também, porque isso não envolve só abandonar esta seita, mas também às vezes quebrar laços familiares. Então fiquem a saber de que existe uma estratégia a ser montada, a ser planejada, a ser organizada antes de abandonar esta seita e se munir com proteção, porque essas pessoas agem pelas tuas costas para te causar o mal. Mas queria acentuar aqui essas duas coisas para que as pessoas estejam alertas. O assassino nunca quer ser identificado como assassino e depois de te convencer, ele não quer que tu descubras a sua verdadeira identidade. Então, tomemos atenção nisso, fica atento, amigo meu, amiga minha, porque eu vou nos próximos vídeos abordar o conteúdo de como você pode seguramente deixar de ser uma testemunha do demônio.